Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Quando se fala de dízimo, é importante reconhecer com equilíbrio. É um tema bíblico, espiritual e também polêmico, porque envolve dinheiro, fé e práticas da igreja. Se não for ensinado com base sólida na palavra, pode gerar culpa, legalismo ou até abusos. Por isso, o melhor caminho é tratar o assunto com clareza, graça e fundamento bíblico, não por pressão. Hoje nós vamos falar sobre este tema que é essencial para a vida cristã: dízimos e ofertas. Muitas vezes, esse assunto é mal interpretado, seja por causa de abusos cometidos por alguns ou pela falta de conhecimento bíblico. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina de forma clara e equilibrada como devemos lidar com os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Quando falamos de dízimos e ofertas, não estamos falando apenas de dinheiro, mas de princípios espirituais. Estamos falando sobre fidelidade, gratidão, confiança em Deus e obediência à Sua palavra. Por isso, eu quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo, porque tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração de forma especial. Antes de seguirmos, eu quero pedir uma coisa muito importante. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e também compartilhe esta mensagem com seus amigos familiares e irmãos da igreja. Assim, juntos, vamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e fortalecer ainda mais o corpo de Cristo. Agora pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, e vamos mergulhar juntos no estudo daquilo que Deus tem para nós sobre dízimos e ofertas. O dízimo é uma prática bíblica que atravessa séculos e continua sendo uma expressão de fé e obediência. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, ou seja, devolver a Deus 10% de tudo aquilo que recebemos. Mas é importante entendermos que o dízimo não é apenas uma questão matemática, e sim espiritual. Ele representa reconhecimento, consagração e dependência. A primeira menção ao dízimo está em Gênesis 14:20, quando Abraão, após vencer uma batalha, entrega o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Note que isso acontece antes mesmo da lei de Moisés, mostrando que o dízimo não é apenas um mandamento legal, mas um princípio espiritual que revela fé e gratidão. Mais tarde, em Levítico 27:30, a lei reforça: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Ou seja, o dízimo é santo, separado para Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, Deus nos chama a trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa, e promete abrir as janelas do céu sobre nós. O dízimo não é um pagamento a Deus, nem uma barganha, mas uma demonstração prática de que reconhecemos que tudo o que temos vem dele. Quando devolvemos o dízimo, estamos declarando: Senhor, o Senhor é dono de tudo, e eu apenas administro o que o Senhor me confia. As ofertas são diferentes dos dízimos, mas caminham lado a lado. Enquanto o dízimo é uma parte fixa, a 10ª parte, a oferta é algo voluntário, que nasce do coração, da gratidão e do amor a Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que ofertaram com generosidade, e essas ofertas marcaram a história da fé. Em Êxodo 35:5, Moisés disse ao povo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Essa passagem mostra claramente que a oferta é algo que deve ser feito com coração voluntário e não por obrigação. Outro exemplo poderoso está em Marcos 12:41 e 44, quando Jesus observa as pessoas ofertando no templo. Muitos ricos davam grandes quantias, mas uma viúva pobre colocou apenas 2 pequenas moedas. E Jesus disse que ela havia dado mais do que todos, porque deu tudo o que tinha. Isso mostra que, para Deus, o que importa não é o valor em si, mas o coração que entrega. As ofertas também podem ser direcionadas para propósitos específicos: construção de templos, missões, ajuda aos necessitados, manutenção da obra de Deus. Em todos os casos, elas refletem nosso amor,
nossa generosidade e nossa disposição de investir no reino. Quando ofertamos, estamos semeando em terreno fértil, e a Bíblia garante que quem semeia com generosidade também colherá generosamente. A prática do dízimo e das ofertas continua sendo relevante nos dias de hoje, não como um peso ou obrigação legalista, mas como expressão de fé, obediência e amor a Deus. Muitas pessoas questionam se o dízimo ainda é válido na nova aliança, mas a verdade é que Jesus não aboliu os princípios espirituais. Ele os levou a um nível mais profundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, ensina que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com abundância, em abundância também colherá. Ou seja, o princípio da fidelidade e da generosidade continua válido. Além disso, Jesus mesmo, em Mateus 23:23, ao repreender os fariseus, disse: "Vocês dão o dízimo, mas negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas." Ele deixa claro que o dízimo não deveria ser abandonado, mas acompanhado de um coração justo. Quando dizimamos e ofertamos hoje, estamos declarando que confiamos em Deus como nosso provedor. Estamos reconhecendo que Ele é dono de todas as coisas. Estamos também investindo no avanço do reino, sustentando a obra missionária, o evangelismo, a manutenção da igreja e o cuidado com os necessitados. Além disso, Malaquias 3:10 continua sendo uma promessa atual. Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis. Não apenas bênçãos materiais, mas também paz, proteção e alegria. Falar sobre dízimos e ofertas não pode ficar apenas no campo do conhecimento. É preciso traduzir esse entendimento em prática diária. A primeira aplicação prática é reconhecer que o dízimo é uma questão de fidelidade. Ele não é opcional, mas parte do nosso compromisso com Deus. Cada vez que recebemos algo, seja um salário, um lucro ou até um presente financeiro, temos a oportunidade de separar a parte que pertence ao Senhor. Isso nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. A segunda aplicação está relacionada às ofertas. Aqui, a palavra-chave é gratidão. Ofertar é reconhecer o cuidado de Deus e devolver em forma de amor uma parte daquilo que Ele já nos deu. Quando ofertamos, não estamos apenas ajudando a obra, mas declarando: "Senhor, eu confio que o Senhor continuará suprindo minhas necessidades." Por isso, a oferta deve ser feita de coração, com alegria e generosidade, e não por obrigação. Uma terceira aplicação prática é entender que tanto o dízimo quanto a oferta são instrumentos que nos ajudam a crescer em fé. Quando colocamos Deus à frente das nossas finanças, aprendemos a depender dele e não do dinheiro. Essa dependência gera maturidade espiritual. Além disso, nossa fidelidade possibilita que a igreja avance. Missionários são enviados, templos são mantidos, vidas são alcançadas. Por fim, lembre-se de que o ato de dar deve ser sempre acompanhado de oração. Antes de entregar o dízimo ou a oferta, ore agradecendo a Deus e consagrando aquele valor. Assim, você transforma um simples gesto financeiro em um ato de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão sobre dízimos e ofertas. Reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti e que somos apenas mordomos, administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Queremos Te honrar com os nossos bens, com a primeira parte de tudo aquilo que recebemos, sabendo que Tu és fiel para cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Pai, ajuda-nos a não olhar para o dízimo e a oferta como um peso ou uma obrigação, mas como uma oportunidade de adorar e de expressar gratidão. Ensina-nos a ser fiéis nos pequenos e nos grandes valores, lembrando que para Ti o mais importante não é o montante, mas a disposição do coração. Nós oramos também por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que eles possam experimentar o Teu cuidado e a Tua provisão sobrenatural. Abre portas de emprego, gera oportunidades de sustento e mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Consagramos a Ti as nossas finanças, as nossas casas
e as nossas famílias. Declaramos que Tu és o nosso provedor e que a nossa confiança está em Ti, não nas riquezas ou nas circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje sobre dízimos e ofertas. Eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração e renovado o seu entendimento sobre este tema tão importante. Dízimo e oferta não são sobre dinheiro, mas sobre fidelidade, confiança e gratidão a Deus. São oportunidades de experimentar o cuidado do Senhor e de participar ativamente na expansão do seu reino aqui na terra. Se esta mensagem falou com você, eu quero te convidar a não guardar isso só para si. Compartilhe com seus amigos, familiares, irmãos da igreja e até com pessoas que têm dúvidas ou resistências em relação a esse assunto. A palavra de Deus é luz, e quando ela é compartilhada, vidas são transformadas. E, claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa recomendar para mais pessoas. Assim, você se torna parte desse ministério de levar a palavra de Deus adiante. Até o próximo estudo.